Seja bem-vindo ao meu canal, sou o professor Luiz Maggi. Hoje nós vamos ver mais um exercício de cálculo. Um exercício que diz o seguinte: faça o esboço do gráfico e ache o limite indicado. Se não existir, indique a razão. Então uma função definida em partes, f de x igual a 2x mais 3 se x for menor que 1, f de x igual a 2 se x for igual a 1, e f de x igual a 7 menos 2x se 1 for menor que x, ou x maior que 1. Letra A, o limite dessa função quando x tende a 1 pela direita. Letra B, o limite dessa função quando x tende a 1 pela esquerda. E letra C, o limite da função. Esse exercício trata da chamada condição de existência de limites. Um limite é um valor único e o limite de uma função ele é igual ao valor dos limites laterais se eles existirem e forem iguais. Então o limite pela direita tem que ser igual ao limite pela esquerda, que aí você tem o limite da função. Essa é a ideia que está nesse exercício. Vamos começar fazendo o gráfico, reconhecendo quais são os tipos de funções envolvidas e montando o gráfico dessas funções. Perceba que a função f de x ela é dividida em partes, e na primeira parte nós temos a função 2x menos 3. Essa função 2x menos 3 é uma função do tipo y igual a x mais b, cujo gráfico é uma reta. Então nós temos aqui na primeira parte da nossa função f de x uma reta. Na segunda parte, um ponto, porque o f de x, o y, lembra que y é igual a f de x, o y é igual a 2 se o x for igual a 1. Então nós temos um ponto ali na segunda parte dessa função. E na terceira parte, novamente uma função linear, ax mais b, o a igual a menos 2 e o b igual a 7. Então vamos começar a montar o gráfico dessa função para poder observar no gráfico quais são os limites pela direita e pela esquerda. Se esses dois limites da letra A e da letra B forem iguais, nós podemos afirmar que o limite da função existe e o valor limite da função quando o x tende a 1, independente do lado, vai ser o valor desses limites se eles forem iguais. Vamos ver como fica o gráfico dessa função. Considere o seguinte sistema de eixos. Imagina aqui um sistema de eixos. O eixo x, o eixo y, e nós temos uma linha pontilhada, uma vertical, uma linha pontilhada já, que é a linha que divide o gráfico em partes. Perceba que nessa função aqui, f de x, o que divide o gráfico em partes é a reta vertical x igual a 1. Então essa reta vertical que aparece aqui nesse ponto, em x igual a 1, nós temos uma reta vertical. Essa reta é que divide o nosso gráfico em partes. Perceba que se o x for menor que 1, vale esta função, 2x menos 3. Se o x for igual a 1, esse ponto. Se o x for maior que 1, essa outra função. Então nós temos aí uma função dividida em partes, e quem divide o gráfico dessa função em partes é a reta vertical x igual a 1. Perceba que nós já temos uma informação já sobre esse gráfico. A informação que nós temos é a seguinte, que se o x for igual a 1, o y é 2. Lembra, o y é igual a f de x, que é 2 se x for igual a 1. Então nessa altura aqui, olha, 1, 2, nós temos um ponto que é representado por uma bolinha cheia. Então se o x for igual a 1, o valor de y é 2. E se o x for menor que 1? Se o x for menor que 1, aí vale esta função, que f de x é igual a 2x mais 3 se x for menor que 1. E essa função é uma reta crescente. E para determinar uma reta, bastam dois pontos. Então basta achar um ponto, um outro ponto, com dois pontos eu traço uma reta. Bem, que ponto que eu vou usar? O x igual a 1. Perceba que o x igual a 1 não faz parte desta parte da função. Mas o x igual a 1 vai indicar onde eu coloco a bolinha vazia, que é a extremidade da semirreta. Perceba que se o x for igual a 1, 2 vezes 1, 2, mais 3, 5. Então para x igual a 1, o y é igual a 5, bolinha vazia,
nessa parte da função. Então, vamos marcar lá esse ponto, né? Para x igual a 1. Tá aqui 1, 2, 3, 4, 5. Então, nesse ponto aqui, nessa posição, nós temos uma bolinha vazia. Eu preciso de um outro ponto, né? Uma outra posição, um outro ponto, para poder traçar uma reta. Eu posso pegar qualquer outro valor de x menor que 1. Por exemplo, x igual a 0. Se o x for 0, 2 vezes 0, 0. Mais 3, 3. Então, quando x for igual a 0, o y é igual a 3. Então, nós podemos marcar esse ponto. Para x igual a 0, y igual a 3. 1, 2, 3. Um pontinho. E nós temos uma reta que passa por esses dois pontos. E ela continua. Né? Essa seria a nossa primeira parte do gráfico, um ponto. Agora falta a segunda parte, que é se o x for maior que 1 ou 1 menor que x. Perceba que eu também vou colocar o x igual a 1. Que aqui também tem uma bolinha vazia. E eu preciso ver em que posição que está essa bolinha vazia. Se o x for igual a 1, 2 vezes 1, 2, 7 menos 2, 5. Então perceba que para x igual a 1, eu vou ter uma bolinha vazia na mesma posição que essa função. E outro número, outro valor, basta pegar x, né? Lembra que o x é maior que 1, basta pegar x igual a 2. Vou pegar x igual a 2. Vamos ver onde é que está o ponto correspondente a x igual a 2 nessa parte. 2 vezes 2, 4. 7 menos 4, 3. Então está na altura do número 3. Então nessa altura aqui nós vamos ter x igual a 2, y igual a 3. Então perceba que para achar o gráfico dessa função, bastou fazer x igual a 1, x igual a 0. X era menor que 1. Para achar o gráfico dessa função, bastou fazer x igual a 1 e x igual a 2. X é maior que 2. Então nós temos outro ponto aqui e o outro gráfico da função passa por aqui. E continua. Bem, primeira parte do exercício foi feita, né? Faça o esboço do gráfico e ache o limite indicado. Vamos achar primeiro o limite da função f de x quando x tende a 1 pela direita. Lembra quando x tende a 1 pela direita? É um limite quando x se aproxima do número 1 por valores maiores que 1. Então você vai olhar o gráfico e vai olhar em qual ponto o gráfico da função está se aproximando. Perceba que deste lado aqui, o gráfico da função se aproxima desse ponto. Lembra que a ideia é de movimento. Então, se o x se aproxima de x igual a 1 pelo lado direito, o gráfico da função se aproxima desse ponto. Com isso, a gente pode afirmar que quando x se aproxima de 1 pelo lado direito, o y se aproxima de 1, 2, 3, 4, 5, de 5. Então, na letra A, o limite da função f de x quando x tende a 1 pelo lado direito é igual a 5. Vamos ver a letra B. A letra B é o limite da função f de x quando x tende a 1 pela esquerda, por valores menores que 1. Por valores menores que 1, são esses valores que estão do lado esquerdo aqui. E a ideia é sempre de movimento. Lembra, para cada x aqui você tem o y no gráfico correspondente. Quando o x se aproxima de 1, o y aqui, olha, que é o y correspondente no gráfico, se aproxima de qual ponto? Se aproxima deste ponto também. Lembra que a coordenada y daquele ponto é 5. Então na letra B, o limite da função f de x quando x tende a 1 pela esquerda é igual a 5 também. Então nós temos dois limites laterais iguais. Aí nós podemos responder a letra C.
Se existir, acha o limite indicado. Se não existir, indique a razão. Perceba que ele fala se não existir, só que nesse caso existe. Que os limites laterais são iguais. O limite existe, né? Ele não necessariamente é igual ao valor da função. Perceba que o valor da função para x igual a 1 é 2 e não 5. Então o valor limite é um valor que não é necessariamente igual ao valor da função no ponto. Esse limite existe. Os limites laterais são iguais e são iguais a 5. Então daqui nós podemos tirar que o valor limite da função f de x, quando x tende a 1, independente se é pela direita ou pela esquerda, quando x tende a 1, esse limite é igual a 5. Certo? Espero ter entendido a resolução, a explicação. Espero que tenha gostado. Gostou, curta, compartilhe e ajude o canal a crescer. Obrigado.